Pessoal, tudo bem? Gente, nós vamos fazer a correção das atividades que eu pedi para que vocês estivessem fazendo. Página 76, a aula 5 e 6, sobre investigar polígonos e os elementos do polígono, tá? Investigando polígonos e seus elementos. Então, o probleminha era assim: Cláudia está pesquisando algumas figuras espaciais para o trabalho de matemática e encontrou os seguintes polígonos geométricos. Então, tá todos os polígonos que ela encontrou. Aí a letra A tá perguntando o seguinte: desenhe as formas planas que você observa nos polígonos. Então, de todos esses polígonos, de todas essas figuras planas, o que eu posso encontrar de polígono aqui, ó? Para fazer essa figura plana aqui, ó, vocês podem perceber que eu usei esse polígono aqui, que na verdade ele é o quê? Quantos lados tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é um pentágono. Então, letra A. O primeiro que eu achei foi o pentágono. Pentágono. Segundo, que figura que é essa daqui? Qual é o polígono que eu precisei para construir esse cubo? Ó, eu precisei de um quadrado. Depois, a terceira figura. O que será que eu precisei para formar essa figura aqui, ó? Essa figura. Vamos pensar aqui, ó. Eu precisei de um triângulo, tá? Então, triângulo. A próxima, eu precisei do quê? De um círculo, ó, tá? O outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu precisei, ó, uma figura com 6 lados, eu vou chamar do que mesmo? Ah, já tem lá, pentágono. Aí, aqui, ó, ó, isso aqui, ó, forma um retângulo. E depois, eu precisei também, ó, de um pentágono e de um hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um hexágono. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Um hexágono. E aqui o triângulo e a base é uma pirâmide de base quadrangular. Mas aí o quadrado a gente já falou e do triângulo também a gente já falou. Todas essas figuras, né? Todos esses polígonos aqui, todas essas figuras, o pentágono, o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo e o hexágono. Será que todas elas são chamadas de polígonos? Tem um deles que não é. O qual não é chamado de polígono? O que não é chamado de polígono é o círculo. Por quê? Porque a gente sabe que para ser um polígono, ele tem que ter o quê? Linhas retas, tá? Não pode ter curva. E o polígono é o quê? É curva, né? Então, na letra B, estava perguntando se todos são polígonos. Não. O círculo não é um polígono. Tá? A letra C. Na letra C, o que tá pedindo? Todos eles tá pedindo assim, ó.
o nome do polígono, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos, tá? Então, como que é chamado esse polígono aqui? Triângulo. Então, vai ser triângulo. Vamos colocar aqui até a figura para ficar mais fácil. Então, ó. Então, tá aqui. Triângulo. O triângulo, ele tem quantos lados tem? Então, o nome triângulo, quantos lados tem? Tem 3 lados. Qual é o número de vértices? Vértices, gente, é a mesma coisa do número de lados, tá? Por quê? Qual que é o vértice do triângulo? Ó, o triângulo. Vértice é onde as linhas se cruzam, né? Onde elas se encontram. Então, ó, 1, 2, 3. São 3 vértices. E depois o número de ângulos. A mesma coisa, o número de ângulos vai ser o mesmo número de vértices e o mesmo número de lados. Então, aqui, ó, aqui 1, aqui 2 e aqui 3, tá? Então, 3 ângulos, tá? Agora, a próxima figura é um quadrado, né? É um quadrado que eu tenho aqui. Parecendo um quadrado, tá parecendo mais um retângulo do que um quadrado. Então, vamos lá, um quadrado. E o quadrado, como vou até tirar esse C daqui para não fazer confusão, vou pôr esse C aqui, tá? Que figura que é essa daqui, gente? É um quadrado, né? Tá aqui, então, quadrado. Aí, quantos números de lados ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados. Quantos vértices tem? Lembra que a prof falou que vértice é o mesmo número de lados? É onde ela se cruza, o bico, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E número de ângulos. Ó, 3 ângulos. Olha lá. 4 ângulos. E esses ângulos aqui são chamados de ângulo, que foi o que foi trabalhado na aula de hoje do centro de mídia. Ó, quarta-feira no centro de mídia. 4 ângulos retos. O que são ângulos retos? São ângulos de 90 graus. Então, 4 ângulos. Já no triângulo, gente, ó, nesse triângulo aqui, ó, ele tem 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ó, o ângulo de 90 graus, deixa eu já aproveitar e explicar, né? O ângulo de 90 graus, eu tenho essa abertura aqui. Tudo que fica antes é chamado de ângulo agudo, tá bom? Tudo que fica antes do ângulo de 90 graus é chamado de ângulo agudo, que é o caso do triângulo, tá? A próxima figura, esse sim é um retângulo. Então, retângulo. O retângulo, quantos lados tem? 4 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados. Depois, quantos vértices? Quantos bicos, né? 1, 2, 3, 4. E quantos ângulos? Também 4 ângulos, e eles também são ângulos retos, ó. Tá? 4 ângulos. Bom, gente? Agora vamos apagar aqui na parte de cima para a gente continuar
o próximo aqui, que é a letra não, que é o pentágono e o hexágono. Então, gente, tá aqui, ó. Parece uma casinha, né? Sim, parece uma casinha. Então, que figura que é essa, ó? Essa a gente vai dar o nome em relação ao seu lado, a classificação enquanto ao seu lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados. Então, ele é um pentágono. O pentágono, ele tem quantos lados? Ele tem 5 lados. Por quê? Porque chama pentágono, né? Então, ele tem 5 lados. Quantos vértices? Também 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. E quantos ângulos, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Também 5 ângulos. Tá? E aqui é vértices. Agora, a próxima figura é um hexágono. Mais ou menos, tá, gente? Um hexágono, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, a gente chama ele de hexágono, tá? E o hexágono tem quantos lados? Como o próprio nome fala, 6 lados. Tá? Quantos vértices? O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E o mesmo número de ângulos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos. Tá bom? Então, esse exercício aí acabou. Após preencher o quadrado, que regularidade você observa? Que todos eles são o quê? Pentágonos. Desculpa, que pentágono. Que todos eles são o quê? Polígonos, né? Todos, é a letra D, todos são polígonos, né? Tá bom? Agora na atividade 2, ensinou lá como fazer um ângulo reto, né? Foi dado uma circunferência, né? Montar uma circunferência e depois dividir essa circunferência ao meio. Então é assim, ó. Se eu tenho uma circunferência inteirinha, se eu saio daqui e dou uma volta até chegar aqui, eu tenho uma circunferência. A circunferência, ela tem um ângulo de 360 graus, tá? Agora, se eu pegar, sair daqui e ir até aqui, eu tenho metade da circunferência. Então, se uma circunferência toda tem 360 graus, metade dela tem 180 graus. Então, se eu sair daqui e vier até aqui, eu tô andando metade da circunferência, tá? Então, 180 graus. Agora, se eu dividir essa metade da circunferência ao meio, tá? Então, é como se eu tivesse vindo aqui e chegasse só até aqui.
esse ângulo que formou aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, um ângulo de 90 graus é quando eu pego a circunferência todinha e divido ela em 4 partes iguais. Então, eu vou ter 4 ângulos de 90 graus, tá bom? Então, nós vimos no exercício passado, né? No exercício 1, essas figuras aqui, que são essas figuras planas, que são todas polígonos, né? Então, agora a gente vai ver, a gente viu a classificação deles em referência ao lado, tá? Referente ao lado. Então, a gente viu que todos eles aí, o nome que é dado a todos eles, né? Por conta dos seus lados. E agora a gente vai ver em relação aos ângulos. Então, é assim, todas as vezes que eu tenho um polígono que tem ângulo de 90 graus, eu falo que ele tem ângulo reto. Reto é o ângulo de 90 graus, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui é denominado um ângulo reto, tá? Isso aqui, então, é o ângulo reto, tá bom? Todas as vezes que eu tiver ângulos menores que 90 graus, ó, então tá aqui, 90 graus tá aqui, ó, isso aqui, esse tracejado aqui é o 90 graus. Se eu tiver menor que ele, tudo que eu tenho pra cá, ó, isso daqui, ó, isso daqui, essa abertura aqui, eu já tenho um ângulo menor que 90 graus. E esse ângulo menor do que 90 graus, ele chama-se ângulo agudo. Tá? Então, todo ângulo que é menor que 90 graus, ele chama-se ângulo agudo. E todas as vezes que eu tiver um ângulo maior que 90 graus, então, ó, mesma coisa, vamos pôr aqui a mesma coisa, ó. Então, vamos fazer aqui. Isso aqui é o ângulo de 90 graus, né? Ó, aqui é o ângulo de 90 graus. Todas as vezes que eu tiver qualquer ângulo maior que ele, uma abertura maior, exemplo, aqui, ó, isso aqui tudo, nós chamamos de ângulo maior que 90 graus, e ele recebe um nome, que é ângulo obtuso. Então, para a gente não esquecer, a gente pensa o seguinte, ó, quando for menor que 90 graus, começa com A, agudo. 90 graus é o ângulo reto, e maior que 90 graus, O não vem depois do A, então primeiro vocês sabem que é agudo, e o outro é obtuso maior que 90 graus, tá bom? Então, dessas figuras que eu tenho aqui, desses polígonos, eu tenho um triângulo, eu tenho um quadrado, eu tenho um retângulo, eu tenho um pentágono e eu tenho um hexágono, que foi os que a gente já viu no exercício anterior. Eu quero que vocês falem para mim. Qual deles aqui tem ângulo igual a 90 graus? Então, eu já falei lá no outro exercício, que é o ângulo reto. Então, aqui, o quadrado, ó, o triângulo não tem, né? Por quê? Porque o triângulo aqui, ó, 90 graus teria que ser aqui, ó, e ele tá menor que 90 graus. Então, ele não é um ângulo reto. Então, ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, o quadrado e o retângulo. Então, eu vou por aqui o quadrado e o retângulo. Tá. Agora, quais são maiores que 90 graus? Qual possui ângulos maiores que 90 graus? Bom, aqui eu já sei que não tem, né? Que esse aqui é menor que 90 graus. A abertura dele, ó, 90 graus, a abertura dele tá aqui assim, mais ou menos. Esse daqui, ó, presta atenção. Esse aqui possui, ó,
ângulo maior que 90 graus aqui, maior que 90 graus aqui, aqui, ó, porque 90 graus seria aqui, ó. Essa abertura é maior que 90 graus. Essa daqui também deveria ser, que a professora não fez certinho, tá? Aonde mais? Aqui, ó, aqui, 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 do outro lado a mesma coisa, tá? Então, quem são? Pentágono, o pentágono e o hexágono. Tá? E agora, menores que 90 graus. Se esses daqui possuem ângulos maiores que 90 graus, então o que vai possuir ângulo menor que 90 graus vai ser quem? O triângulo, tá? Que possui ângulo menor que 90 graus. E só, né? Esse daí que possui ângulo menor que 90 graus, tá bom? Então, ó, quadrado e retângulo possui ângulos maiores que 90, ou possui ângulos igual a 90 graus. Maiores que 90 graus, quem possui? O pentágono e o hexágono. E menores que 90 graus, quem possui? O triângulo, tá bom? Pessoal, ó, a correção da página 78, aula 7 e 8, brincando com os polígonos. É uma cruzadinha, já deixei ela pronta, tá? Para não gastar muito tempo. Então, no primeiro, eu estava falando o seguinte, que tinha, na horizontal, tinha 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. As medidas dos lados paralelos são congruentes e os ângulos internos medem 90 graus. Então, é um retângulo. Por que um retângulo? Vamos pensar o seguinte, retângulo, né? Ó, o retângulo. Então, esse lado e esse daqui, eles são paralelos, tem a mesma medida. E esse lado aqui tem a mesma medida com esse aqui, tá? Então, os lados opostos são paralelos e congruentes. O que é congruentes? Tem a mesma medida. E todos os lados possuem 90 graus. Então, é um retângulo. O 2, né? Tá falando no 2 que ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. E os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. Então, pelo tamanho aqui, paralelogramo, tá? Escrevi aqui, deixa eu arrumar aqui. Tem o O aqui. Tá? Aqui é o O. Então, é o paralelogramo. Então, o que é o paralelogramo? Tá aqui, ó. Lados opostos são iguais, tá? Tem 4 lados, tem 4 ângulos. Agora, na vertical. Primeiro, tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Não tem outro para ser, né, gente? Então, é o hexágono, tá? A segunda, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos medem 90 graus. Só tem o quadrado. 4 lados, todos os lados da mesma medida e 4 ângulos de 90 graus. O terceiro, tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Quem que é? Pentágono. E o 4 tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Só pode ser o triângulo, tá bom? Pessoal, na última atividade, na atividade 2 era um joguinho, tá? Na página 79. Então, eu pedi para que eu dei umas dicas e pedi para vocês estarem colocando. Então, no primeiro quadro, aí tinha vários polígonos e eu pedi para vocês o seguinte, a dica tem 2 pares de lados paralelos, 4 ângulos internos, retos e 4 lados. Qual é o meu nome? Então, dos que tem aqui, a dica, depois vocês olham, tem 2 pares de lados paralelos. Então, olha aqui, 2 pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo com esse e esse é paralelo com esse.
2 pares de lados paralelos. Tá? Então, é o retângulo. Tem 4 lados, né? Agora, o segundo. O segundo estava falando o seguinte, tem 3 pares de lados paralelos, tem 6 lados. Qual é o meu nome? Então, se vocês puderem ver aí, que é o hexágono, aqui eu não vou conseguir fazer ele bonitinho, nem tem como, mas ó, esse lado é paralelo com esse daqui é paralelo com esse e esse paralelo com esse. Então tem 3 lados, 3 pares de lados paralelos. Então é o hexágono. O terceiro tem 3 lados e 3 ângulos. Quem que tem 3 lados e 3 ângulos? Triângulo. E o último é o 4, tem 4 pares de lados paralelos, 8 lados e 8 ângulos. Então, é essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa figura. Ó, esse é paralelo com esse com esse com esse com esse, tá? Então, essa figura aí que tem 8 lados, tá bom, gente? Pessoal, esse daqui é aquele que a professora mandou, o último exercício, que era uma foto de um exercício, tá? Tem uma casa aqui e tá pedindo para falar as figuras geométricas que tem aqui. Então, aqui, ó, esse daqui é o desenho do quê? De um triângulo, né? Então, o primeiro aqui é um triângulo. Isso eu vou fazer com outra, porque vai ficar triângulo. A outra. Isso aqui é um círculo, né? E esse de baixo é um retângulo. Depois foi dado para vocês alguma introdução sobre polígonos, tudo. E aí o exercício. Qual é o nome dessa figura? Então eu tenho que ver o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é um pentágono. Depois, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, também, pentágono. Aqui, 3 lados, triângulo. E o outro, 1, 2, 3, 4. 4 lados vai ser um. Como não é uma figura, não é um quadrado, não é um retângulo, então nós vamos falar que é um quadrilátero. Por quê? Porque tem 4 lados, tá? Agora o exercício 2, ó. Então eu tenho aqui o polígono, tá? Os polígonos que eu tenho aqui, e aqui eu preciso colocar o número de lados e o número de vértices, tá? Então, aqui, triângulo, número de lados, tem 3 lados, né? Número de vértices, vértice lembra que é aonde ela se encontra, os bicos também é 3. Número de lados e número de vértices vai ser sempre o mesmo. Aqui, um retângulo, retângulo tem quantos lados? 4. Se tem 4 lados, automaticamente vai ter 4 vértices. Aqui, vamos ver o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de lados 6. Número de vértices também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E a última figura é número de lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados. Se o número de lados é 12, o número de vértices vai ser a mesma coisa. Ah, professora, será? Só ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? O último, o quarto, era uma malha quadriculada e era para vocês desenharem um polígono de 4 lados, um de 6 e um de 3 lados. Então, de 4 lados, vocês podem desenhar o quê? A resposta pode ser o quê? Um quadrado, um retângulo, entre outros, né? Um paralelograma, um losango, tanto faz. Uma figura de 6 lados. Vocês vão desenhar qualquer figura que vocês conseguirem que tem 6 lados. Pode ser um pentágono. Tem que ser uma figura de 6 lados. Como que vocês vão desenhar essa figura? Daí vai da criatividade de cada um de vocês. Uma figura de 3 lados. Um triângulo. Tá? Ou qualquer outra figura que tenha 3 lados. Também, imaginação de vocês, tá? Prontinho, gente?